Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, mais uma alvorada por aqui nesse momento 5h53 da manhã do dia 13 de agosto, quinta-feira, vídeo para a gente trazer aqui o pós-jogo de Cruzeiro e Flamengo, empate em 1-1. A pergunta que fica para você torcedor rubro-negro, empate com gols de vitória ou gols de derrota? Poderia ter sido uma vitória, mesmo o Flamengo saindo atrás no placar e empatando. Eu vou dar a minha opinião. Leonardo Jardim acertou ou errou na escalação inicial? Para quem não sabe, ele deixou Lucas Paquetá e Pedro no banco de reservas e colocou Emerson Royal na lateral direita ao invés de Varela. A gente vai trazer todas essas análises, vamos falar sobre Bruno Henrique, que deixou o Mineirão mancando e preocupa demais. Independentemente se você acha que foi amargo ou não esse empate, eu acho que está tudo aberto aqui no Maracanã. E se eu já achava que o Flamengo era o favorito para passar de fase, continuo achando e eu acho que as chances aumentaram. 1-1, a gente vai falar já, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Conto com a sua ajuda, a sua colaboração. Qualquer ajuda é super bem-vinda. Se quiser dar aquela moral financeira, tem um Pix na descrição. Também não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante. Galera, que frio tá fazendo aqui no Rio de Janeiro, por isso eu tô até com esse corta-vento. Daqui a pouco eu tô indo lá para o meu treino diário de boxe. Mas antes vamos falar desse Cruzeiro e Flamengo. Empate em 1-1. Cruzeiro saiu na frente, depois o Flamengo buscou o empate, poderia até ter saído com a vitória. Antes de mais nada, vamos para a escalação inicial. Leonardo Jardim, embora na Libertadores isso tenha sido normal, acredite se quiser, o Pedro na Libertadores da América, ele começou muito mais no banco de reserva do que propriamente no time titular, ele dando chance novamente no time titular ao Bruno Henrique, botou Gonzalo Plata. Eu já esperava isso, inclusive quem me acompanhou aqui no canal antes do jogo e lá na SBT Sport Rio, eu falei que eu esperava o Gonzalo Plata, porque entendendo como o Leonardo Jardim iria jogar dentro do Mineirão contra o Cruzeiro, o Gonzalo Plata se encaixava muito mais a esse estilo de jogo que propriamente Carrascal e até mesmo Paquetá. Então eu esperava já o Paquetá iniciando o banco de reservas, embora eu não fizesse isso. Eu começaria com todos ali, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, e minha dupla de ataque seria Samuel Lino e Pedro. Mas o Jardim não começou desse jeito. Acho até que a estratégia dele no primeiro tempo deu certo, beleza, ele conseguiu neutralizar o Cruzeiro, em determinados momentos tentando aproveitar essa linha alta do Cruzeiro, porque o Arthur Jorge joga dessa maneira, e o Flamengo, através da transição bem rápida com jogadores velozes, estava tentando tirar proveito e estava indo até bem. Mas aí veio o segundo tempo, o Cruzeiro leu muito bem o estilo de jogo do Flamengo e conseguiu neutralizar tanto o Plata quanto o Bruno Henrique, que foram os dois jogadores aí da aposta do Leonardo Jardim. E aí o Cruzeiro conseguiu sair na frente do placar, abriu o placar com Arroio, mas o Leonardo Jardim olhou para o banco de reservas e viu à sua disposição nada mais, nada menos, Lucas Paquetá e Pedro. Colocou os dois. E bastou pouquíssimo tempo desses dois atletas em campo para o Flamengo conseguir o empate. E eu estou vendo muita gente questionar a falta ali no lance original do gol do Flamengo, dizendo que não foi falta. Gente, particularmente eu achei falta, assim, não tem nem o que discutir. Mas cada um tem uma visão, eu acho que foi falta, e para mim não vejo nenhum problema nessa marcação da arbitragem. Então acho que aí depois do empate o Flamengo conseguiu ter boas chances, mas o goleiro Otávio do Cruzeiro fez boas defesas e poderia até conseguir a virada. Só que aí foi chegando os minutos finais, o Flamengo foi tendo uma postura, digamos assim, mais cautelosa, parecia que estava gostando do empate para poder decidir dentro do Maracanã. No fim das contas, eu acho que o Flamengo poderia sim ter saído com a vitória dentro do Mineirão. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, gostei demais do Flamengo,
taticamente, individualmente falando de alguns atletas. A questão do Emerson Royal na lateral direita, entendo eu que ele utilizou o Emerson Royal por conta da parte física, porque fisicamente falando, o Emerson Royal de fato, ele leva vantagem nesses duelos, mais até do que o Varela. Eu acho que o Varela é mais técnico e o Emerson Royal mais físico. Então acho que no fim das contas foi um empate para não ficar em cima do muro com um gostinho azedo, sabe, para o torcedor rubro-negro, porque poderia sim ser uma vitória. Posse de bola, os números aqui do jogo, posse de bola. O Flamengo conseguiu ter mais posse de bola que o Cruzeiro dentro do Mineirão. 44% para o Cruzeiro, 56% para o Flamengo. Finalizações no gol. Cruzeiro finalizou 10, uma no gol. Flamengo finalizou 11, 6 no gol. Passes certos. Cruzeiro 384, 88% de acerto. Flamengo 418, 87% de acerto. Faltas cometidas, 11 para o Cruzeiro, 14 para o Flamengo. Cartão amarelo, Matheus Henrique e Fabrício Bruno para o Cruzeiro e Arrascaeta para o Flamengo. Público presente, 60.046 torcedores. Foi um grande jogo entre Cruzeiro e Flamengo, jogo digno de Libertadores, de oitavas de final de Libertadores, e de fato está tudo aberto. Eu acho que o Flamengo é favorito dentro do Maracanã, repito, por ter um melhor time, melhor elenco e por jogar dentro de casa com o apoio da sua torcida. Isso quer dizer que o Flamengo vai se classificar com certeza? É óbvio que não. O Jardim cita empate do Flamengo no Mineirão como positivo e explica a escalação. Temos soluções, ele disse. Foi um jogo equilibrado pelo que vimos dos números entre duas boas equipes. O resultado foi positivo, mas vamos ver no segundo jogo. Não é à toa que todos os jogos da rodada empataram. Temos que, na nossa casa, voltar a repetir uma boa exibição. Temos que ter atenção com o Cruzeiro. Perguntado sobre suas escolhas na escalação, ele respondeu: acho que não mudamos muito daquilo que tem sido o nosso cenário na Libertadores. Muitos desses jogadores têm jogado na Libertadores e no campeonato, às vezes, colocam outros. O importante é termos soluções. Temos soluções para, em cada jogo, sermos competitivos e buscarmos os resultados. Porque é isso que os torcedores querem, resultados. E eu, como treinador, também. Tá aí a explicação do técnico Leonardo Jardim. E o Bruno Henrique, para finalizar nosso vídeo, galera, ele saiu do Mineirão dizendo que estava com muita dor, tá? O atacante rubro-negro deixou clara a sua insatisfação com a não expulsão de Matheus Henrique. Eu também acho que era para ter sido expulso. A gente veio com o intuito de ganhar, disse Bruno Henrique. Sabia da dificuldade, mas hora nenhuma deixou de buscar os gols e a vitória. Levamos esse jogo para o Maracanã com o apoio do nosso torcedor para fazer um grande jogo novamente e, se Deus quiser, sairmos classificados. E ele disse, caramba, eu vi a imagem aqui, nossa senhora, é porque eu não posso utilizar a imagem por conta de direito de transmissão. E ele disse aqui, vamos ver o que o médico vai falar e tentar me recuperar o mais rápido possível para poder estar em campo. Muita dor no ligamento do tornozelo. O que me incomoda é o VAR não ter chamado o árbitro para poder revisar o lance. Ele falou que foi uma entrada normal, não foi com a intensidade alta e ficou por isso mesmo. O F... Bruno Henrique. O F estou eu agora. Mas agora o Flamengo vê o que eles fazem aí, porque a minha parte eu fiz, disse Bruno Henrique na saída do Mineirão. Lembrando que agora o Flamengo vira a chave, volta a focar no Campeonato Brasileiro, jogo difícil, tá? Contra o Mirassol lá no Maião, muito complicado encontrar o Mirassol lá, por isso que é importante você ter um bom elenco, a gestão do bom elenco. Eu acredito que agora, no final de semana, ele começa com Lucas Paquetá e Pedro, porque o próprio Leonardo Jardim deixou entender isso, que em determinados momentos ele vai utilizar uns jogadores na Libertadores e esse jogador no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele fazendo essa gestão do elenco, gerindo a minutagem dos jogadores para não forçar. Eu acho que está certo. O elenco do Flamengo permite isso ao seu treinador. Claro, ele tem que fazer isso com a convicção do trabalho dele, a melhor estratégia possível para cada jogo. Eu não sou contra isso não, pelo contrário. Eu acho que esse é o sonho de todo treinador, você ter um elenco à sua disposição que você possa
não é poupar a palavra certa, mas gerir melhor a minutagem dos atletas para não forçar e tê-los na melhor disposição possível. Tá bom, galera? Você vê o Carrascal atuando por aquele lado e vê a atuação do Plata, eu acho que é indiscutível que o Plata pediu passagem e a vaga é dele, inclusive, para o jogo de volta. Eu acho que não tem muito o que discutir nesse sentido. Mas aquele corredor ali para trás tem uma preocupação para falar depois. Eu acho que vamos chegar lá. Não, na verdade, no Flamengo, a gente lembra, sei lá, o Flamengo tá sem o Luiz Araújo agora. Sim. O Flamengo, assim, Até tava para voltar, mas fisicamente não tá 100%. Aí Mas o que eu quero dizer é, cara, no Flamengo não tem muito tempo para você jogar abaixo da média. Se você joga 2 jogos abaixo da média, troca. Já era. Porque as suas opções, é o que o André falou, cara, você olha pro banco e você fala, você tem esses caras, então é óbvio que essa rotatividade no Flamengo, ela tem que ser maior. Então essa coisa de, eventualmente, você não ter um time titular tão claro e que se repete a toda a rodada, é normal quando você tem jogadores dessa qualidade, porque uma queda de rendimento, por menor que seja, se ela se confirma em 2, 3 jogos, você tem mesmo que mudar, porque não é que você tá mudando, às vezes tem muito time que, assim, tem um jogador de altíssimo nível. Sei lá, vamos pegar o Corinthians, vai, né? Na época que tinha... É que eu não quero falar do Depay, porque... Já foi, não, tudo bem. Criticava o Yuri Alberto. Então, Injustamente, mas criticava. O Yuri Alberto, que seja, o próprio Garro, que teve uma queda e tal. É normal que estes caras, para deixarem o time, eles tenham que fazer mais partidas em baixo nível na sequência, porque você olha para o banco e fala, bom, a distância é muito grande. O jogador que toma entrada tinha que se defender, tinha que tirar o pé da bola. Futebol é um esporte de imposição. Nesse lance, não havia como o Bruno se defender. O lance era do Bruno, a entrada foi por cima. A câmera de frente deixa clara a intensidade. O árbitro está bem posicionado, fico muito na linha do que disse o Jean. É um critério. Se expulsasse, eu não questionaria. Se o critério é esse, vamos esperar o jogo de volta, vamos esperar os outros jogos, a entrada que no do jogo do Palmeiras, né, e assim por diante. Mas que também foi um critério, e eu não sei se isso é uma orientação ou não de volta, que também foi um critério de deixar o jogo seguir. Mas porque assim, eu sempre digo o seguinte, se todo mundo puder, em todos os lances parecidos, entrar dessa maneira, com essa força, com o jogador adversário sem poder se defender, o futebol vai ter problemas. Tá? Então, eu não questionaria se expulsasse, esse foi o critério do juiz, vou respeitar, mas vou lembrar desse lance quando a gente assistir o restante da Libertadores, tá? Guarda na manga. Mata-mata. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas guarda do Andrés Pereira. Do mesmo lance, eu acho justo lembrar. O Jailson, e pra você? Não sei se deu tempo de você rever no celular e tudo, porque no campo é muito rápido, né? Não sei se deu tempo de você rever. Eu vi na hora, E aí, meu garoto? Pra mim era pra vermelho, William. Com todo respeito. Sempre. É a entrada ali por baixo, só que aí acaba a perna, né, do Matheus Henrique sobe e atinge a canela do Bruno Henrique, é no meio da canela. E eu tô com o André. Pra mim, mesmo com toda a discussão de intensidade ou não, pra mim é muito semelhante com a entrada em cima do Gabriel Peck, que enfim, acabou se lesionando gravemente. Então eu achei que seria entrada assim pra cartão vermelho. Tem um outro lance. Se tivesse o pé do Bruno rapidinho um pouquinho mais preso, já tivesse estabelecido. Talvez, a coisa seria muito feia. Sem dúvida, sem dúvida. Tem um outro. E é isso, nação. Se você curtiu as informações de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o Flamengo. Mercado da bola, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Mengão em primeira mão. Agora quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler o que a nação está pensando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!